Fala aí galera, tudo bem? William Carvalho, Diário do Motoqueiro Novato, e eu vou tentar fazer aqui hoje as primeiras impressões da CB 1100. Assim que se sobe na moto, dá pra perceber que ela é bem pesada, ela é um pouco mais alta e o banco é um pouco mais alto, então o fato dela ser mais pesada e ainda um pouco mais alta faz com que ela pareça ainda mais pesada. Isso não é muito um problema, obviamente, na hora que eu tô pilotando. Às vezes, por exemplo, se eu tiver que andar bem devagar e fazer uma curva bem devagar, alguma coisa assim, que como a minha experiência até agora foi dentro da cidade, é o que mais acontece, né? Então ela dá pra sentir bem assim o peso da moto em comparação com a Bonnie. O tanque dela, eu acho que ele acaba sendo mais ou menos do mesmo tamanho, a abertura da minha perna é mais ou menos a mesma, mas de alguma maneira eu sinto que, eu não sei, eu ainda não tô, acho que eu não peguei o jeito ainda de sentar na moto de um jeito que fica 100% confortável para as pernas, mas acho que é só um estranhamento normal de moto diferente. A posição da pedaleira parece ser um pouquinho para trás do que eu tô habituado, só que como o banco é um pouco mais alto, ao mesmo tempo tem uma folga a mais ali, então não ficou ruim, fica confortável bastante para pilotar de boa. O torque da moto é forte, mas ele não tem um torque muito forte logo no começo, o que para mim na verdade acaba sendo um ponto positivo dentro da cidade. Mesmo que eu erre um pouco a mão ali, ela não vai subir de velocidade bruscamente. Para fazer as curvas com ela, eu sinto que talvez por causa desse peso um pouco maior e o fato dela ser um pouquinho mais alta, eu ainda não tô 100% confortável com as curvas. Claro que não, mas dá uma impressão que às vezes que ela vai tombar. De qualquer maneira, mesmo que eu faço todas as curvas que eu fiz até agora, eu fiz muito tranquilamente. Como é dentro da cidade, não dá pra não chega a ter uma necessidade de deitar a moto mesmo, então todas as vezes do pouco que eu precisei fazer isso, ela vai tranquilamente. Ela parece uma moto assim bem fácil de pilotar e basicamente é assim que eu me sinto dentro da cidade. Infelizmente, o trajeto que eu tenho feito durante a semana para o trabalho é muito curto. Eu só consigo andar a 30 e 50 km por hora. Então assim, não dá para saber muito bem como é que funciona a moto vamos dizer, numa situação um pouco mais versátil aí. No entanto, eu dei uma volta em lugares que eu posso ir um pouco mais longe, que é saindo da cidade e entrando em outras vilas, tem uma via que eu posso ir um pouco mais rápido. Não chega a ser como uma estrada, então eu não consigo, por exemplo, chegar a 100 km por hora ou mais, porque o limite de velocidade não é tão alto, mas eu consegui ir um pouco mais rápido do que isso. A moto vai super bem, eu acho ela bem macia, eu achei que a posição do retrovisor é bem confortável e bem posicionado, dá pra eu conseguir olhar tranquilamente em ambos os lados. Eu consigo ver o painel também sem precisar baixar muito a cabeça. A visibilidade do painel é bem boa, eu consigo ver direitinho a velocidade e tudo mais. Talvez agora porque esteja bastante frio, assim que eu ligo a moto, ela fica com uma rotação um pouco acima dos 1000 e fica assim, acho que eu diria que por uns 3 minutos, 5 minutos mais ou menos, pouco a pouco vai se estabilizando, porque esse motor esquenta muito rápido. Isso é uma coisa que eu percebi, eu já tinha lido sobre isso, parece que é um motor que ele fica bem quente mesmo, mas eu não tô sentindo assim calor vindo das minhas pernas nem nada, mas isso muito provavelmente é por causa do inverno, por causa do frio. E é bem provável que eu consiga perceber isso muito mais quando estiver na primavera ou no verão. Mas é claro, assim, é bem nítido que ele esquenta razoavelmente rápido. E fica de boa, não tive nenhum problema com isso. O som do motor é aquele som bem, né, é bem diferente do que eu estava habituado com a Bonnie, né? Tem aquele som um pouco mais, lembra um pouco de moto esportiva, né, o motor, porque afinal de contas são 4 cilindros, então a proposta do motor ele é um pouco diferente do que o que eu estava habituado. Então, torque, ele é muito bom, só que ele não tem aquele torque super bom em baixa. Começa a se mostrar mesmo quando uma aceleração média aí, depois que a moto já está
tá andando, quando você dá uma aceleradinha um pouco maior, aí sim você vê de onde... É até engraçado, né, pra quem não tá habituado, porque esse torque ele vem numa hora meio que eu já não contava, né, antigamente. Mas mesmo assim, sendo um torque alto, eu acho que ele vem bem suave, mesmo que eu dê uma aceleradona assim mais brusca, a moto sobe de velocidade, ela começa a subir bem rápido, mas mesmo assim é suave, eu não sinto um tranco, não sinto nada. O banco eu ainda também, assim como o tanque, assim, toda a minha posição de pilotagem em cima da moto, eu ainda não tenho uma opinião formada completamente. Mas sobre o banco, eu posso dizer que ele é confortável, eu acho a espuma dele bem legal, parece ser um pouco largo, só que eu acho ele tem uma coisa bacana, que na altura aqui onde a coxa, que a gente fica com a perna meio na diagonal, o banco ele segue esse desenho, ele não é um banco quadrado. Os cantos dele são meio chanfrados, né, numa tentativa de acompanhar o desenho que a nossa perna faz quando a gente tá sentado na moto. Então isso eu acho que aumenta um pouco o conforto dele, mas eu ainda sinto que eu não peguei ainda uma posição legal, adequada para ficar sentado nele. Ora eu acho que eu preciso ficar um pouco mais para frente, um pouco mais perto do tanque. Ora eu acho que fica mais confortável se eu colocar sentar um pouco mais para trás. Andei mais ou menos 1 hora sem parar, num lugar onde eu não precisava ficar parando toda hora. Foi bastante confortável, não senti a perna cansada, não senti nada. Essa moto vem de fábrica com cavalete central. Embora ela seja pesada, relativamente tranquilo de colocar ela no cavalete, porque aqui também é a gente que tem que abastecer os nossos veículos. Então, para mim, eu acho mais interessante colocar a moto no cavalete central para eu conseguir colocar combustível da maneira mais eficiente possível. Então, tanto para colocar no cavalete quanto para descer, eu acho que está sendo tranquilo. Como é uma coisa que eu não estava habituado a fazer antes, então às vezes eu fico um pouco desajeitado, mas eu percebo que cada vez que eu coloco ela no cavalete, fica mais fácil. E quando eu vou descer do cavalete, eu tento não ir muito bruscamente também, para o cavalete não bater na moto e tal. O freio da moto parece bom, ele é bem eficiente, freia bem a moto, considerando que ela é um pouco mais pesada. Tem ABS, mas até agora eu não senti o ABS entrando em ação. Ele parece um pouco mais duro do que o que eu estava habituado, mas freia super bem, super suave mesmo assim. O guidão, ele é um pouco mais alto do que eu estava acostumado, mas é uma posição que eu acho que é super confortável. E uma coisa que surpreendentemente me chamou a atenção é porque o guidão é 7/8. E aí eu não sei se é falta de costume mesmo, mas a impressão que me dá é que o guidão é muito fino, principalmente na hora de acelerar a moto. Parece que eu não consigo segurar o guidão de uma maneira 100% confortável. Eu vou até ver se eu consigo comprar uma manopla um pouco mais grossa e ver se eu consigo reduzir um pouco essa diferença aí. Não é nada que atrapalhe na pilotagem, mas é uma coisa que me chamou a atenção, que é um pouco diferente. Tudo nela é bastante suave. Eu acho assim que, como pra mim até agora o peso dela faz bastante diferença, todo o resto compensa muito bem. A aceleração é suave, ela tem um torque grande, mas também é suave. O freio freia muito bem, mas não é brusco. Então tudo é bastante suave de maneira geral nela. Então é isso que eu consigo perceber nos primeiros dias. Eu não consegui andar muito, eu dei uma volta no fim de semana passado, embora estivesse chovendo e frio. Durante essa semana que passou, eu fui pro trabalho algumas vezes com ela, mas também foi uma experiência assim, eu fui com um pouco de cuidado, porque quase todos os dias o asfalto estava molhado. Como eu não conheço direito o asfalto aqui, eu não sei o que se pode escorregar, eu tentei ser bastante cuidadoso e, pra ser sincero, não foi nem assim muito divertido de pilotar por causa dessa preocupação. E a outra coisa que tem aqui também é a questão de quantidade de folhas que tem no chão das árvores por causa do outono. E é super escorregadio, a gente mesmo escorrega até andando, né? E esse final de semana que foi um pouco melhor pra mim, que eu realmente consegui andar com um pouco menos de trânsito e um asfalto mais seco, apesar do frio que eu passei. Deu para ter uma ideia um pouco melhor disso daí. Mas por enquanto é isso. Obrigado por estar assistindo aí. Um beijo, abraço, aperto de mão. Fui.